Fala, rapaziada. Vamos aqui para o nosso segundo vídeo do Desafio Cartoleiro, né? Hoje estamos trazendo o Igor, né? Trouxemos o Marcelo na rodada passada, hoje trazendo o Igor aí, dois grandes mitos. Os dois já foram os campeões mais recentes aí do ranking dos influenciadores, e a gente vai trazer aí os mitos já para começar bem na temporada, né? Trazendo os nomes diferentes. Igor, meu velho, gostaria de agradecer, né, por ter aceitado o convite aí, mais uma vez, sempre solícito aí para o canal da gente. Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez, né? E com certeza, quando você me chamar, né? Com certeza, se estiver disponível, eu vou estar aqui sempre, né? Porque eu acho bastante legal a forma que você faz seu trabalho, a forma como você leva, né, um conteúdo para o público, né, para agregar mais ainda com eles. Então, com certeza, eu fico muito feliz de estar aqui e sempre que puder, eu vou estar aqui, com certeza. Show de bola. Bom, a gente vai passar para a escalação, Igor. Aí, como o nome já diz, é um desafio, né? E a gente quer desafiar os influenciadores a trazer nomes diferentes, né? A galera reclama muito, eu vejo o público muito reclamando, pô, os times são sempre iguais. Mas é porque, na realidade, às vezes a galera tem que entender que, normalmente, os nomes são iguais porque são os melhores nomes, assim, na visão da galera para a rodada. E quando você muda, né, sempre tem uns riscos. Mas sempre tem umas peças ou outras que dá para arriscar. E aí a gente quer trazer alguns nomes diferentes, e aí o desafio é escalar só um jogador por posição dos mais escalados, tá? E daí, como o técnico e o goleiro só tem um jogador, vai ter que ser obrigatoriamente diferente. O banco de reservas não conta, né? Você vai escalar o banco de reservas, mas aí se tiver ou não no mais escalados, a gente nem vai olhar isso. Capitão, como o mais escalados não fala, né? Então a gente às vezes tem uma noção de quem pode ser o capitão mais escalado. Mas como não fala, então fica a critério seu, pode escalar qualquer um capitão, e reserva de luxo também, a gente tem a liberdade para fazer as estratégias. Show? Fechou, show de bola, viu? Vamos para a escalação e já temos aqui na tela já os mais escalados para a gente dar uma olhada e a gente vai olhando conforme for escalando a exposição. Mas aí no goleiro, os mais escalados até o momento, a gente tem o Everton, na zaga o Ortiz e o Barbosa, nas laterais o Vitinho e o Wesley, no técnico é o Paiva, no meio de campo a gente tem o Arias, o Gregory e o Carrilho, no ataque, Yuri Alberto, Igor Jesus e Bruno Henrique. Igor, por onde você gosta de começar a escalar, meu velho? Eu gosto mesmo do jeito tradicional. Eu começo sempre, na verdade, para a posição que, na minha opinião, gera menos ponto para que gera ponto. A minha ordem é goleiro, zagueiro, lateral, meia e atacante. Seria essa ordem mesmo. Acho que todo mundo gosta de fazer isso. Show de bola. Então, no gol, a gente tem o Everton, mas aí, obrigatoriamente, você vai ter que mudar e me trazer um goleiro diferente. Quem que você acha que seria interessante aí para essa rodada? Show de bola. Na realidade, o Everton está entre os mais escalados. Porém, na minha opinião, não sei se é a melhor opção. Ele seria a melhor opção se fosse igual a valorização do ano passado. O ano passado não, retrasado, na verdade. Retrasado. Uhum. Porque a valorização, a princípio, mudou, né? Porque o Isso. Everton, simplesmente, ele custando 5 cartoletas na primeira rodada, valorizou 3 cartoletas e pouco, né? Se fosse no método de valorização antigo, ele precisaria negativar para valorizar, que não é o caso, que está precisando de 5,51 para estar valorizando. Então, o que muda? O que muda um pouco é que, com essa nova valorização, a partir da segunda rodada, você não vai pensar em valorizar apenas. Eu acho que é um recado que eu vou aproveitar a oportunidade de deixar para a galera aqui. Eu acho que a galera tem de deixar de se preocupar, né? De buscar forma, buscar um jeito, fazer cálculo para valorizar as coisas. Isso não existe, galera. Se no mínimo para valorizar do Cartola já está lá o que precisa para valorizar, você estudar em cima dos atletas que vai mitar, e se eles pontuar, você vai valorizar. A questão é essa. Não adianta você colocar pé de rato, achando que só porque precisa de 2 pontos, 3 pontos para valorizar, que vá valorizar, que não é verdade isso. Você vai ter que analisar os jogadores a partir da segunda rodada, que vai bem na rodada, e se eles pontuar, você vai valorizar. Então, acho que para deixar claro para a galera em termos de valorização, o foco é mitada já a partir da segunda rodada, ok? Mas vamos lá, eu vou indicar, né, um goleiro, né,
que eu vejo o potencial, né? Ele não está tão caro, ele precisa de pouco para estar valorizando, ele precisa de em torno de 2,35 para valorizar, né? Mas não é pela valorização, acho que é pelo potencial que agrega, né? Juntando valorização, É potencial o de combo, jogo, né? o combo, que é o Antony do Internacional, que eu vejo bastante potencial. O Cruzeiro é um time que dá para você perceber que ainda não, apesar de ter ganhado do Mirassol, eu sinceramente achei um futebol bem fraquinho, viu? Bem fraquinho. As duas bolas que chutou no gol do Mirassol fez gol, né? Tanto que o Muralha até negativou, mas bem fraquinho o futebol do Cruzeiro. Teve um jogo ontem na Sul-Americana, enfrentou um time da Argentina, que é um dos piores times da Argentina, e mesmo assim conseguiu sofrer muito, né? E não fazer gol. Então, eu vejo o Antony do Internacional, que é um dos candidatos para mim ao título, uma boa opção para essa rodada do Internacional, ok? Show de bola. E aí, Igor, não sei se você concorda, mas eu já adiantei e fiz um hackzinho aqui com o Ivan, que é o terceiro goleiro, né? O Rocher Show está de bola. machucado. Dá para fazer também com o Rocher, né? Quem quiser mais uma segurança ali de que realmente não vai entrar, mas aí às vezes eu fico com medo, sei lá, vai que dá uma louca no Roger Machado, resolve culpar o Antony, né? Bota o Ivan para jogar um jogo, pelo menos a gente tem um goleiro ali de qualquer forma. Show de bola, perfeito. Show. Aí aqui partindo para a zaga, Igor, a gente tem o Ortiz e o Barbosa como os mais escalados. Você vai escalar algum deles? Eu particularmente vou fugir de ambos, viu? Vou fugir de ambos. Por quê? Porque a minha justificativa para me fugir é primeiro sobre o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, galera, vamos ser sinceros, né? Vamos lá. O Léo Ortiz, ele é um baita jogador, é um jogador que merece seleção, ele tem um passo fantástico, ele tem uma saída de bola incrível, uma marcação muito boa. Mas vamos ser sinceros, para Cartola é outros 500, gente. É outros 500. O cara não pontua com passe, o cara não pontua se ele seria um cara, é como se fosse um zagueiro 10 clássico, ele não faz pontuação. O Léo Ortiz é péssimo para a Cartola, gente. Ele não tem média básica. Ele simplesmente vai pontuar quando o Flamengo segurar o SG, ele vai fazer 6 pontos ainda, ou 5. Ou simplesmente quando fizer um gol, entendeu? Eu não gosto. Eu não gosto, ainda tem risco de tomar gol, entendeu? Então, não é um zagueiro que eu vou estar colocando. O Barbosa, eu acho que precisa de um pouco mais para valorizar, mas não quer dizer que é uma má opção. É sim uma boa opção, na minha opinião, né? Porém, se for para escalar um zagueiro do Botafogo, eu prefiro o Jair, né? É um cara que é muito forte na bola aérea, ele precisa de bem menos para estar valorizando, né? E eu acho que eu vou no Jair, porque eu acho que o Basto não volta para esse jogo. Porque a informação que eu tenho lá do clube, né, é que mesmo se ele se recuperar, vai botar ele devagar para jogar aos poucos. Por quê? Porque ele é um cara já com a idade avançada. E se forçar de cara com o Barbosa ou com o Basto, ele vai machucar novamente. Então, provavelmente esse jogo contra o Juventude não vai jogar e vai ser novamente o Jair. Então, eu fico com o Jair. E um outro zagueiro que, por incrível que pareça, que eu gosto muito, que ninguém está falando, é o Félix Torres do Corinthians. É um cara que precisa de 2,58. Nos estaduais, ele foi um dos caras que mais desarmou em termos de zagueiro, né? Desarmou muito, né? Então, eu estou pensando de botar o Félix Torres aqui nessa zaga nossa, né? Eu acho que é um cara que jogando dentro de casa, o contra o Vasco, né? O Corinthians vai ter que se impor, já que descansou o elenco contra o Bahia, vai precisar ganhar esse jogo. Então, eu acho que o Félix Torres, mesmo se perder o SG, ele vai conseguir entregar uma pontuação legal. E eu sempre gosto daquele zagueiro que consegue algo a mais. Eu não gosto, por exemplo, do Léo Ortiz por causa disso. O Léo Ortiz simplesmente ele não vai te entregar. Se ele tomar um gol, ele não vai entregar a média básica. Eu gosto de zagueiros que entregam alguma coisa, um desarme, que faça alguma coisa diferente. Por quê? Porque se a gente raciocinar, a gente pegar toda a rodada, um zagueiro fazer 2 desarmes, é 3 pontos. Entendeu? 3 pontos se o cara fazer. Aí você multiplica 3 vezes 38, só dos zagueiros fazendo desarme. Isso dá uma diferença de pontuação enorme. Isso vai dar o quê? Vai dar mais de 100 e poucos pontos, entendeu? Isso, no final, faz a diferença. Então, um pontinho, às vezes, eu não quero um cara fazer um ponto. Cara, mas faz diferença, entendeu? Faz diferença que vocês nem imaginam. Então, se tocar um Léo Ortiz que não faz nada, eu prefiro colocar um cara que produz alguma coisa de scout básico que, no final, essa soma ela vai valer a pena. Show de bola.
Então a gente vai com o Ortiz e com o Jair, não, com o Félix Torres com o Jair, não é isso? Isso, perfeito, exatamente. E nessa reserva, quem que a gente bota aqui? A gente tem para aqui para baixo aqui, né? Alain Pereur, Lucas Freitas, Alonso, Zé Ivaldo, o Léo Ortiz, o Mingo, o Juninho do Internacional. Coloca o Juninho do Internacional. Acho que é uma Bom nome, boa, baratinho. porque eu gosto muito desse time do Inter, viu? É um bom time. Tá bem treinado, né? O Roger Machado chegou ali. Ele quando veio do Juventude, já estava com o Juventude bem encaixadinho, aí veio para o Inter, encaixou legal nesse time. É um bom técnico, viu? É um dos bons técnicos que deveria ser até mais valorizado, viu? É um técnico que não é tão valorizado, mas ele consegue fazer o time jogar, ele tem uma gestão de grupo boa, entendeu? Consegue fazer jogadas com um elenco que eu até confesso, porque o time do Inter eu acho um bom time, né? Mas tem alguns jogadores ali, principalmente ali do meio campo, do sistema defensivo, que não é tudo aquilo, né? Jogadores que talvez não teria vaga, por exemplo, no Flamengo, no Botafogo, no São Paulo, no Palmeiras, mas ele consegue encaixar e consegue fazer o time jogar muito bem. Isso é top demais. Não tem um grande elenco assim, mas assim, tem um elenco mediano, eu acho, né? E daí Isso, então, ele consegue extrair dessa galera o máximo lá, que daí, mesmo sendo um elenco mediano ali, ele bate de frente ali com alguns elencos grandes, como foi no jogo do Flamengo, por exemplo, ali, bateu de frente, jogou 1-1, começou abrindo o jogo. exatamente. Aí, no caso, a gente percebe que não é mais o técnico do que os jogadores, né? Porque já passaram pelo Internacional, praticamente com esse mesmo elenco, né? O início do ano passado, antes dele assumir, técnicos com nome renomado e não conseguiu fazer esse time jogar. Ele não. Ele chegou e conseguiu fazer o time jogar. Ele mudou o Wesley de patamar, né? O Wesley jogando muita bola, coisa que ele não fez no Cruzeiro, no Palmeiras também não conseguiu jogar tanto futebol bem, né? Ele conseguiu de certa forma, recuperar o futebol do Bruno Henrique volante, né? Deu mais chance, por exemplo, para outros garotos, como, por exemplo, o volante, esqueci o nome dele, que estava jogando lá no Campeonato Mineiro no ano passado, né? Conseguiu recuperar um futebol do Bruno Gomes de lateral direito, que é algo fantástico, né? Que, na minha opinião, depois botou o Aguirre, deu certo também. Pegou o René, botou no banco, botou um Bernabé, né? Botou jogadores que estavam ali descanteados no banco de reserva e o time conseguiu evoluir bastante e, consequentemente, ver os resultados desde a temporada passada. Show de bola. Vamos para a lateral, Igor, agora então. E daí, nos mais calados, eu tenho aqui o Vitinho do Botafogo e o Wesley do Flamengo. Você vai ficar com algum deles? Olha, a minha vontade, né, seria nenhuma, né? Porém, eu até pensei do Wesley, porque o Wesley é um cara que ele não precisa do SG para pontuar, né? Ele é um cara que não precisa. Mas ele não viajou para a Libertadores, né? Não sei se até o final de semana ele vai para o jogo. Ele está, a princípio, com a mialgia e um desgaste físico, né? Então a gente não sabe se ele vai para o jogo. Mas se fosse para escolher talvez de um desses nomes, né, seria ele. Porém, eu vou ficar com o Vitinho, né? Mas por ter uma dobra do Botafogo também, porque, na minha opinião, é o sistema defensivo mais compacto, né? Para essa rodada. Enfrenta o Juventude, por incrível que pareça, o Juventude ganhou do Vitória na sua estratégia de jogo, porém o Juventude não é um timaço, não, gente. Tá longe disso, viu? Longe disso, viu? Na No realidade, eu acho que futebol. é mais o Vitória do Carpini que caiu, né, cara? Assim, o Carpini ele começou bem ali, mas parece que acabou as balas do revólver do Carpini. O gás acabou e foi embora, né? Então, eu imagino o futebol que o Botafogo apresentou contra o Palmeiras foi muito bom. Eu assisti esse jogo, né? E gostei muito do futebol. Então, eu não sei se o Vitinho vai desarmar igual desarmou contra o Botafogo. Eu tenho minhas dúvidas, sabe por quê? Porque eu peguei a temporada do Vitinho e o desempenho dele é péssimo em desarme, entendeu? Péssimo. Ele até participa um pouco da bola ofensiva, sim. Porém, é um cara que, na minha opinião, pode ser 880. Mas, como o Botafogo tem um, um sistema defensivo, para mim, melhor para a rodada, eu preciso ter dois do Botafogo, né? E o Vitinho é dos principais laterais, eu talvez precise menos para valorizar, então vai ser ele. Né? E o outro vai ser uma surpresinha. Eu vou ficar com o René
do Fluminense, porque é um cara que tem média básica, né? Nos estaduais já demonstrou isso. Ontem, na Sul-Americana, contra o Once Caldas, lá na Colômbia, o cara desarmou muito. Ele fez 6 desarmes, né? Isso pelo soft scores, viu, gente? São soft scores. Soft score é um pouco diferente do foot start, mas a média dele deve valer uns 4, 5 desarmes, com certeza valeria aí pro Cartola. E o René jogando em casa, né? O Fluminense passou uma confiança defensiva já com o Marcão, diferente com o Mano Menezes, e eu acredito que o René consiga entregar, sim, uma regularidade mesmo se não segurar o SG, e ele vai precisar de um pouco menos para estar valorizando. Ele vai precisar de cerca de 4,23, não é uma pontuação tão alta, levando em consideração que o sarrafo está lá em cima, né? Tá. E não, e você falou do Marcão, cara, eu tava aqui pensando, é engraçado como o Marcão sempre pega esse Fluminense todo desajeitado, aí ele dá uma arrumada, uma encaixada, passa para um técnico, aí o técnico trabalha com esse time e tal, passa um tempo, ele desanda, aí o Marcão pega de novo, dá uma ajustada, passa para o técnico. É o eterno interino, né? É eterno interino, velho. Eu acho que, na verdade, ele é um treinador que poderia ser um treinador de Série B. Eu começaria na Série B em algum time, tipo um Volta Redonda, outros times aí. Eu acho que começando ali, ele ia se valorizar mais no mercado. Mas, se ele gosta, né, desse desafio, né? Quem somos nós, né? Aí é complicado. Mas ele tem um trabalho humano muito bom para outros times aí, viu? Times de médio porte, Série B, entendeu? Até acho que encaixaria muito bem ali com Juventude, se caso o porque eu acredito que não vai ficar muito tempo lá, não, o Matias, entendeu? Então, eu acho que logo, logo cai. Porque, sinceramente, o futebol que eu vi na reta final do ano passado dele foi desastroso. O Roger Machado arrumou o time, né? Entregou ele bonitinho. E ele ainda conseguiu fazer umas merda. Ele conseguiu nas últimas rodadas, se tu pegar um recorte dos últimos 5 jogos, o Juventude foi um dos piores times do campeonato, entendeu? Então, aí a sorte dele é que ele teve um adversários ali com mais fácil em casa, conseguiu ganhar e, consequentemente, a permanência ali na Série A. Esse ano ali, eu acho que Juventude e Bragantino, né, que ano passado também escaparam por pouco, esse ano vão brigar forte lá na parte de baixo, se não melhorarem muito. Sim, para mim, 2 rebaixados que eu cravo seria Juventude e o Mirassol. Cara, o Juventude iria, mesmo ganhando o Não, o primeiro Mirassol é jogo, certo. O o Mirassol é Mirassol é certo já, certo. velho. É. Aí a outra vaga vai ser uma boa disputa, que para mim vai ficar entre Vitória, né, o próprio Sport e, né, o Bragantino e, dependendo do futebol, né, porque o Ceará, eu acho, também briga um pouquinho, dependendo de como vai chegar o Ceará ali no meio do campeonato. Porque tem time, não sei se você já percebeu isso, ele começa muito bem uma competição, mas depois desanda. Desanda. Foi o que aconteceu igual o ano passado, que é um bom exemplo, o próprio o Cuiabá. O Cuiabá ele começou mal, aí depois deu uma boa subida, acho que depois da quinta rodada, né? Conseguiu ir lá meio de tabela, né? Pontuar bem. Aí depois só desandou, foi só morro abaixo, entendeu? Então, acontece isso. A galera, às vezes, tem que entender que o time ele tem uma exceção, uma acessão no campeonato. Isso é normal, entendeu? No campeonato, ainda mais de 38 rodadas, isso vai acontecer. É impossível o time ele conseguir, até os melhores times, ele não consegue se manter no alto Manter ali nível, no entendeu? É padrão. complicado. Não, e a galera tava zoando que o Botafogo esse ano cai, porque o Mastriano foi para a América em 2023, o América caiu, o Mastriano foi para o CAP em 2024, o CAP caiu, e agora o Mastriano chegou no Botafogo, né? Aí botaram lá reticências. Qual será o destino do Botafogo esse ano? Rapaz, se cair, rapaz, vai ter que fazer A muita força, pessoa porque de esse campeão elenco num não. ano para depois no próximo ano rebaixado. É impossível isso acontecer. Não cai, não, viu? Porque o time do Botafogo é muito qualificado, entendeu? É muito qualificado. O sistema defensivo não mudou nada, reforçou, né? Com o Jair, que é um baita do zagueiro, né? O meio-campo não mudou nada ali, né? Que é Savarino, o Marlon Freitas e o Gregório, então mantém. A única peça que mudou foi a Almada do lado, o Luiz Henrique, né? E chegou peças de qualidade. Aquele Santiago Rodrigues joga muito, viu? Joga muito. Eu estava fazendo um estudo sobre ele, né? É um baita jogador. Igualmente o Arthur, galera, que jogou no Palmeiras, jogou muita bola no Bragantino, né? Talvez seu melhor momento foi ali no Bragantino. No Palmeiras, talvez não deu tanto certo, assim, né? Mas
é um cara que tem bagagem, né? E eu particularmente acho que esse time do Botafogo dificilmente vai ser rebaixado, né? Eu acho que briga ali no Não, top 6, né? E eu acho que, consequentemente, vai para a Libertadores, né? E se apresentar o futebol que apresentou contra o Palmeiras, se manter esse nível de futebol, briga pelo título, viu? não, e o Textor tem cacife para investir, né, cara? Tem Sim. cacife para investir se precisar. Igor, quem vai ser o nosso banco de reserva aqui nessa lateral? A gente tem algum. Eu estava olhando aqui por alto, né? Eu vi os nomes bem interessantes ali, como o Aguirre do Inter, né? A gente tem o Angileri também do Corinthians. Não sei se você consegue enxergar mais um outro assim, bem interessante. Vamos ficar com a Aguirre mesmo do Inter, já que a gente está nessa ideia que o Inter é um postulante ao título, né? A gente já está com. Vamos cheio de Inter aí, né? Mas no banco, né, cara? Não vai É acionar no todo o banco. banco, né, cara? Então, assim, se acionar um ou É, outro, a gente está com um SG bem seguro ali. Igor, vamos show para de o bola. técnico ou vamos para o meio-campo logo? Vamos deixar o técnico por último, porque eu sempre escalo o técnico dependendo do meu time todo, entendeu? Eu gosto da estratégia do meu time todo. Por exemplo, se eu tenho mais atleta de um time, provavelmente eu vou me precaver com outro time, com outro técnico, entendeu? Então, a minha estratégia é em Dá cima uma do time cercada, todo. né? Isso. Show. No meio de campo, Igor, a gente tem o Arias, o Gregory e o Carrilho. Você vai ficar com algum deles? Qual que você optaria aqui? Cara, eu vou ficar com o Arias, porque se a gente levar em consideração o jeito que tá a questão da valorização, o Arias, ele, para mim, é a melhor peça, tem média básica, tem um confronto contra o Bragantino que não vem muito bem, né? Desde o Campeonato Paulista conseguiu se classificar ainda não, na marra, né? Ainda por um grupo que não era tão forte, né? Em termos de pontuação. E o John Arias jogando em casa. O Fluminense já está um pouco arrumado com o Marcão. Vem de vitória contra o Once Calda. Ele deu assistência, inclusive, para o Cano. Eu acho que Foi o único time, inclusive, que ganhou ontem, né, dos brasileiros. sim, foi o único time. Então, eu acho que o John Arias, ele é um cara que pode sim sacrificar. Vai precisar de quase 10 pontos para valorizar, mas eu acho que dá um foda-se, né? Ela aquele foda-se, porque a valorização tá ruim para todo mundo, né? Então, inclusive, é Não, até uma estratégia, né? E Quem assim, falar, vai O Arias bem. vai estar ali, eu acho que em 60, 70 ou até mais por cento de times, né? Então, assim, se vier zica, vai vir para todo mundo em relação a ele, né, cara? Sim, vai vir para todo mundo. Se vier, vai para todo mundo geral. Mas o Del Arias, para mim, é um cara que, para rodada, é o melhor disparado, meu. Indispensável. Show. E para fazer companhia ao Arias agora, então, a gente não pode escalar o Gregory e o Carrilho. E daí Eu, ficam as sinceramente, também não opções. vou escalar eles mesmo, porque, vou ser sincero, não sei como foi parar aí, né? Mas Eu acho que é eu, quem, falta de opções, na real, né? é, porque Carrilho, gente, não tem um histórico de cartola tão bom, viu? E o Gregor desarma, beleza, mas o ano passado ele foi o maior ladrão de bola. Aí você pegar a média dele, era horrível, entendeu? Era péssima. E outra coisa, a galera tá esquecendo de um detalhe. Vamos lá, uma coisa é você colocar o Gregory contra o Palmeiras. Por quê? Porque contra o Palmeiras ele vai trabalhar mais, ele vai desarmar mais. Outra coisa é você colocar o Gregory contra o Juventude. Será que ele vai trabalhar? Não vai trabalhar, porque a posse de bola vai ser do Botafogo. A única coisa que ele vai dar é passe, ele vai ajudar na criação, mas o último passe nem é dele para o cara fazer o gol, entendeu? Então, é um cara que, sinceramente, eu não entendi por que ele está entre os mais escalados, porque contra o Juventude ele não vai ter trabalho de desarmar, não, viu? Então, uma dúvida aí para a galera. Mas, enfim, o primeiro, né, que eu vou colocar vai ser o Patrick de Paula do Botafogo. É um cara que está jogando muita bola, né? É um cara que chegou no Botafogo, foi botado ali no time B para iniciar o estadual, aproveitou muito bem a chance, né? Destacou nos amistosos contra Cruzeiro e Novo Horizontino, conseguiu se destacar muito bem com o novo treinador, né? E conseguiu botar sua vaga titular ali, jogando um pouco mais à frente de 10. É um cara que finaliza muito bem, chega muito bem à área. Eu acho que é um cara que eu gosto bastante e vai ser Cobra ele bolas aqui. paradas, né? Bola parada, bem Não, observado. assim, cara, eu acompanhei ali, né? A gente acaba acompanhando assim, não assiduamente, porque são muitos estaduais, mas eu acompanhei. E os jogos que o Patrick de Paula jogou titular, ele jogou bem. Os jogos que ele entrou bem, né, cara? E é um cara que eu me admirei ele não ter ganhado essa posição antes, cara, porque assim, ele vem jogando bem, né?
não é um exímio jogador, mas perto do que vem apresentando o Botafogo. Exatamente. Aí ele vai ganhar mais espaço sem o Savarino, porque o Savarino eu acho que ele nem foi relacionado para a Libertadores. Dificilmente eu acho que ele joga esse jogo contra o Juventude, porque se o cara sentir um, vai querer forçar logo contra o Juventude, né? Não dá, né? Então, sem o Savarino, ele vai ter mais espaço ainda, né? Na criação, vai ter a minutagem maior, porque vai ter só ele, entendeu? Porque se entrar, vai ser o Matheus Martins ou o Santiago Rodrigues, que deve entrar no lado esquerdo, né? Aí Arthur do lado e o Igor Jesus ali na parte da frente. E ele tá com a minutagem alta, o Patrick de Paula, tá com confiança. É um jogador que tá, no meu ponto de vista, muito de graça, viu? De graça. Por quê? Porque o cara tá custando pouca cartoleta, ele tá com um potencial muito bom, né? Um adversário bom. É um cara que tá praticamente entregado de graça ali pra galera, viu? Mas eu gosto bastante do Patrick de Paula, ok? Show de bola. E o Agora, próximo meio-campo para a gente fechar? cara, o outro é um pouco mais complicado, né? Por falta mais de opção. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente parar para analisar, você não vai ter jogadores assim que passa tanta segurança para você nessa rodada. Até tem, né? Tem caros, né? Que não dá para você confiar, né? Mas se a gente parar para analisar, eu não sei, deixa eu só ver o valor aqui do. Deixa eu só confirmar aqui. Quanto que tá valendo o Felipe Anderson, né? Por que eu tô falando isso? Porque provavelmente, talvez, né? O Veiga não vai pro jogo. Ele nem foi relacionado para. Ele tá custando 7,26. Não é um valor tão alto. A gente só precisa ter a certeza que ele vai pro jogo, gente. Mas eu acho que o Felipe Anso, se jogar, é um cara que tem bastante potencial. Custando 7,8, precisando de 4, alguma coisa para valorizar. Né? Se o Veiga realmente não jogar, pode ser que seja uma boa opção aí para Show. rodar, na minha opinião. Mas eu não quero botar ele. Deixa eu fazer assim, Igor. É porque assim, ó, já vou explicar uma situação que pode ocorrer aqui para a Sim, galera. Por exemplo, você escolheu o Arias e aí o Patrick de Paulo e o Felipe Anderson. Se lá na sim, frente o Patrick de Paulo entrar nos mais calados, a gente vai ficar com dois iguais, porque a gente não vai mudar o time, né? Vale os mais calados do momento que a gente está gravando, tá? sim. E daí então a escolha se optou o Arias, se o Patrick de Paulo entrar depois, a gente fica com os dois iguais, independente. E daí a gente pode, de repente, fazer o Felipe Anderson e você deixar uma opção, porque eu só vou mudar o time caso surgir a notícia de que o jogador não vai jogar. Foi o do Entendo. Fortaleza, eu acho que o Marcelo tem escalado, eu acho que foi o Pikachu, e aí o Pikachu não jogou, não lembro agora exatamente qual foi o jogador, mas ele escalou um jogador do Fortaleza, o jogador não jogou, e a gente trocou. Né? Aí, se você quiser botar o Felipe Anderson, já deixar o nome no gatilho aqui para a galera já saber, né, para não precisar voltar no vídeo, e daí Show de eu bola. faço a alteração. O Felipe Anderson não em jogar, a gente altera. Pode ser. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou deixar então no gatilho o Hollister do Santos, viu? Eu acho que ele é um bom jogador, né? Eu percebi já o nível dele contra o Vasco, precisando de 5,76. É um atleta que dá para você confiar também aí para a rodada, né? É um cara que tem um jogo contra o Bahia, talvez o Bahia poupe alguns atletas, né? Para esse confronto. Mas eu vou ficar com ele, viu? O jogador do Santos Pronto. aí. Show de Seu bola, Neymar, ele gostou? tende a galera do Santos tem gostado muito, né, dele. E seu Neymar, Sim, ele tende a ser bem participativo. Já cara, ele anotei joga pra aqui. cacete. Ele deu um lado esquerdo ali do Vasco e ele acabou. Ele teve um momento do segundo tempo lá que ele deu um bonezinho no cara, depois deu um drible da vaca, muita força física. Inclusive, é um cara que promete dar muito certo, viu? Baita contratação do Santos. Show. Aí eu já anotei aqui, então, o Felipe Anderson não jogando, a galera já sabe, a gente muda para o Rolheiser. E daí, quem que vai ser o nosso banco de reserva, né? Sobraram poucas opções, que o Patrick de Paula é bem baratinho. Eu gosto do Bom Tempo, viu? Gabriel Bom Tempo. A única coisa que me preocupa em relação ao Bom Tempo é a minutagem, entendeu? Mas se ele tiver uma É ele não minutagem. tem um bom tempo. Não tem um É bom o bom tempo, tempo não tem um realmente. bom tempo. Exatamente. Mas se no último jogo contra o Vasco, ele teve uma minutagem alta, né? Se ele mantiver essa minutagem alta, é um cara que promete muito. Dá para escalar, inclusive, como titular, viu? Porque ele é um cara
que é clássico para Cartola. Por quê? Porque é um cara que desarma, chega bem à frente e ele já tem uma na sua base de ser ofensivo, entendeu? Então é um cara que eu gosto do Bom Tempo. Então é um jogador aí que eu deixo para a galera, inclusive, pensar em colocar no seu time titular e precisa de pouco para valorizar, né? É uma boa opção, sim. Show de bola. Vamos então agora partindo para o ataque, Igor. E aí no ataque a gente tem Yuri Alberto, Igor Jesus e Bruno Henrique, né? Considero que os três são excelentes nomes para a rodada. E aí vai ficar aquela dificuldade, né? Quem escolher dos três para a gente botar aqui? Eu acho que você vai escolher pelo menos um dos três, mas também se não quiser, a gente pode ir sem nenhum igual. O que você me diz? Cara, é difícil você não escolher o Igor Jesus, né? Se a gente analisar a rodada, enfrenta um adversário mais fraco, né? O Igor Jesus ele tem muita média básica, ele finaliza muito. E o time do Botafogo joga em fato a ele. Não sei se vocês percebeu, mas joga para ele, entendeu? Para ele. O Arthur joga para ele. O Savarino joga para ele. O Patrick joga para ele. Os laterais, se vocês perceber, o Vitinho e o Alex Telles, a todo momento sobe buscando ele. Entendeu? Então é muito complicado. Então o Igor Jesus ele tem que estar, né, nessa equipe. Isso sem pensar muito, viu? Sem pensar muito, deveria estar assim aí. Agora, velho, agora complicou, viu? Agora complicou, porque a gente tem muitas opções, né? Tem até opções boas, cara, porém não são tão opções tão seguras, né? Que, na minha opinião, que vai ter tanta certeza de pontuação, a meu ver. Mas, para conversar, eu colocaria Só deixa um minuto ver um negócio bem aqui, saber se está aprovado. Para mim falar besteira. Acho que está aprovado, tá. Tá. Para começar, eu vou começar logo. O meu reserva de luxo vai ser o Guilherme. E eu vou explicar no final para vocês, né, por que essa estratégia. Como a gente tem de fugir um pouco, né, de os mais escalados, eu acho que o Estevão, né, é um cara que, jogando fora de casa, beleza, jogando fora de casa. É contra o Sport não é um time todo. O Palmeiras precisa demonstrar um futebol, uma evolução no seu futebol, né? E simplesmente é um cara que vai estar também, né? Então, se a gente pegar a média dele no estadual, para mim é assustadora. O cara ter 5 pontos de média básica é incrível, né? E nem participou de tantos gols, né? Com a média de quase 7. Então, fico com o Estevam, né? Nessa equipe também, ok? E o outro titular, o Guilherme vai ser meu reserva de luxo, viu? Eu vou explicar daqui a pouco o Show. motivo dele, beleza? Então, Aí o então a gente outro, tá Igor Jesus e Estevão, né? isso, Igor Jesus e Estevam, esses dois aí vai ficar aí, justamente. Aí Show. outras opções, a gente tem muitas opções, né? A gente tem como, por exemplo, de opção um Tiquinho Soares, que poderia dar bom, né? A gente tem também um Lúcio Rodrigues, né? Também não seria loucura, né? É um cara muito bom jogador esse Lúcio, viu? Muito bom mesmo. Você tem um Coelho, né? Coelho do Atlético Mineiro, muita regularidade, né? Um cara que pode se entregar pontuação, sim. Luiz Araújo também é uma boa opção para a rodada. Mas eu vou ficar, né, com um cara um pouco mais ousado, né? Para a rodada, esse cara seria. Na verdade, eu estou em dúvida ainda. Seria o Luiz Araújo ou fazer uma dobra, né? Como, por exemplo, com o Arthur, né? Mas eu vou optar por fazer essa dobra com o Arthur do Botafogo. É um cara que precisa de 5,35 para valorizar. Tem um adversário teoricamente mais fraco, né? É um cara que já foi mito na época de Bragantino, né? Inclusive, é um dos caras que eu mais escalei, né? Me dei bem, foi com o Arthur, viu? Na época que ele jogava no Bragantino. Então, eu vou ficar com o Arthur do Botafogo. Eu acho que pode ser uma dobra muito válida aí com o Igor Jesus, né? Para esse confronto. É bom que você evita a loteria, né? Então, vou ficar com o Arthur e no banco de reserva o Guilherme, que vai ser o reserva de luxo. Por quê? Porque na teoria, o Guilherme é um cara que produz média básica, tem mais de 5 pontos de média básica,
Na minha opinião, jogando em casa contra o Bahia, o Santos é favorito. Tem um jogo de muitos gols, porque as duas defesas deixam muito a desejar, né? E é um cara que vai pontuar bem. Ele é certeza que ele vai subir, entendeu? Ele vai subir e vai entrar no lugar de alguém. Então, por isso que é válido, galera, agora, se arriscar, entendeu? Se você confia no seu reserva de luxo, que você acha que vai subir, igual eu tenho certeza absoluta que o Guilherme vai subir, entendeu? E Tenho a gente dobra o certeza disso. Botafogo, a gente cerca ali, então se um participar do gol e o outro não for mal, o que for mal, o Guilherme cobre ali, né? Exatamente, entendeu? Aí, por exemplo, o Esteva tá mais caro, para questão de valorização, mesma estratégia. Por exemplo, o Esteva pontuou mal, ele entra o Guilherme, entendeu? Então dá para arriscar, tipo, no jogador um pouco mais. Essa estratégia não sei se dá muito certo, não, porque no meu time pessoal aí eu dobrei o São Paulo, e aí eu tinha três opções ali que eu pensava dos mais caros ali que tinham potencial, que é o William, o Vegete e o Estevão. Sim. Até eu fiz um time lá para a galera lá no Telegram. Eu disse, pô, vou criar um time aqui só para brincar, eu não disputo nada com ele, então se der errado não tem problema. E aí eu escolhi os três, dois corresponderam. Mas no meu time pessoal, eu optei justamente pelo cara que não correspondeu, que era o Estevão. Só que como eu estava Caraca. dobrando o São Paulo, o reserva, que era o Gabigol, ele entrou no lugar do Calera. Então o Estevão acabou que foi mal, me tirou um bocado de cartoleta e uma reserva de luz foi no Calera aqui, porque o Calera foi pior ainda, né, velho? Mas aí, no caso, foi eu acredito mais num erro de percurso do que, do que basicamente um erro de estratégia. Sabe por quê? Porque eu acho que ninguém, nem o mais otimista torcedor do esporte, imaginava que o esporte ia em São Paulo e não tomaria nenhum gol de São Paulo. E a gente imaginaria que teria participação do Calera ou do Luciano. Não é. Inclusive, Até porque se o Caleri faz aquele pênalti, o rumo do jogo seria outro, né? Porque assim, o sim. Sport teria que sair, ia se abrir mais, ia dar mais chance do São Paulo fazer mais um ou dois ali, aí de repente os dois participariam. Mas infelizmente o Caleri perdeu, o Sport se manteve fechado. Exatamente. Então, aconteceu mais ou menos isso, mas eu acredito que com o Igor Jesus e o Arthur não vai acontecer. Será? Será? Seria muito azar, viu? Quem vai ser o nosso técnico, Igor? Aqui o mais escalado tem o Paiva, né? Mas a gente tem outras opções legais aqui. Então, eu vou no Condé, do Condé do Ceará. Eu acho que o Ceará, para mim, para essa rodada, é mais time do que o Grêmio, muito mais time, na minha opinião. É um time que vem organizado, pegando jogos da Copa do Nordeste. É um time que vem foi o campeão, na verdade, cearense, em cima do próprio do Fortaleza. É um time arrumado, viu? É um time ajeitado com o Léo Condé. Então, eu acredito que é muito favorito para cima do Grêmio, né, nesse confronto. E o Grêmio E só ganhou aquele jogo, o Grêmio só ganhou aquele jogo do Galo por causa do Volpe. O Volpe fez várias sim, defesas difíceis na época que, se tivesse as defesas difíceis da época ali, o Volpe teria mitado demais, que foi quem segurou o Galo, que o Galo foi para cima ali. Eu acho que o Galo jogou melhor nesse jogo. exatamente, eu concordo com você. Então, o Ceará, para mim, jogando em casa, ele é mais time que o Grêmio, né? E eu estou usando uma estratégia também, já que a gente tá com o Estevão, o Igor Jesus, né? Um Arias, que precisa de um pouco mais para valorizar. Aí eu coloquei o Léo Condé, que tem um confronto favorável. Além de ter um confronto favorável, né? Ele precisa de pouco para valorizar, precisa de 3 pontos, alguma coisa que dificilmente ele não vai fazer, né? Ele vai fazer essa pontuação sim e vai conseguir uma boa valorização e, quem sabe, né, uma excelente pontuação aqui para a gente aqui também, beleza? Então, vai ser o Léo Condé. Show de bola. E para capitão, Igor, quem você acha que vai levar a abraçadeira aqui nesse time? Cara, complicado, viu? O capitão mais escalado é quem? Deixa. Não tem mais capitão mais escalado, né? Não tem, né? Desde o ano passado que eles não botam o capitão mais escalado. E assim, eu tenho um monte de vídeo aqui acumulado para Eu assistir. acho que mostra Estou só fazendo os no, levantamentos. no, no É, no parciais. parciais, no parciais eu acho que mostra. Uhum. E aí eu tô com um monte de vídeo para ver, mas eu posso te dizer assim, que tá bem diversificado os capitões, né? A galera tá É. diversificando bastante, assim. Olha, para ser Mas tá, sincero, a maioria eu acho que tá no Yuri Alberto, cara. hein, Yuri? Olha, eu tô muito entre. Para mim, o que tem o melhor jogo, né? Para mim é o Igor Jesus, do Botafogo. Para mim, ele tem o melhor jogo. Mas eu não vou colocar a faixa nele. Eu vou quebrar essa questão, já que é um time diferente, ousado, né? Então vamos ousar.
Eu vou meter no esteira, sabe por quê? Vamos lá. Eu tô gastando cartoleta para botar um cara caro. Eu tô botando esteira para arriscado para porra, porque precisa de um absurdo para valorizar. Então, mais do que é justo, né? De meter a faixa logo no Estevam, entendeu? Aí com a completa, né? Se dá muito certo, vai dar muito certo, com certeza, essa escalação no Estevam. Então, eu acho que o Estevam tem um confronto contra o Sport. O Sport é um time, para mim, muito inferior, principalmente defensivamente. Isso já foi demonstrado no Campeonato Estadual, na Copa do Brasil, né? É um time que não passa confiança esse time de esporte. Eu até acho que tem umas boas peças ofensivas, né? Muito boa mesmo. Porém, defensivamente, é um time bem inferior. Então, automaticamente, eu acho que o Estevam é esse cara para quebrar, né? Basicamente, essa linha de defesa. Toda jogada do Palmeiras passa pelos pés dele. Provavelmente deve bater o pênalti, né? Porque o Veiga, na verdade, acho que contra o Corinthians ele ia bater, só não bateu porque o Everton, se eu não me engano, chegou no Veiga e pediu para ele bater, né? Então ele foi lá e bateu, mas agora eu acho que deve bater esse pênalti, vai ser o Estevão, né? E talvez não vai ter o Veiga para esse jogo, e vai bater também bola parada, as faltas sem o Veiga, ele que bate algumas, escanteia alguns bate também. Então, o Estevão poderia ser esse cara, ser o diferentaço, né, da rodada, que pode ser uma grande opção de capitão para a rodada. E sem contar que o Palmeiras está pressionado, né? E quando o Palmeiras está pressionado, o Abel sempre quer dar a resposta. Ele falou assim: eu vou mostrar no próximo jogo que, basicamente, né, eu sou um treinador top e a torcida está errada. Então, ele é arrogante, né? Ele vai querer demonstrar nesse jogo contra o Sport, né, resultado. Então, por isso que seria o Estevão. Show de bola. Igor, não sei se está acontecendo com você, do nada ele reseta a conta, velho. E aconteceu Sim, agora, justo na hora que eu fui aconteceu salvar. comigo. Na minha live também aberta, aconteceu. Aconteceu na live do Cartola aberto, cara. Pra Também, você ter uma caraca. ideia. Eu lembro que eu estava assistindo a live dos meninos lá e aí resetou na hora lá com o Extra Show. Aí teve que Cara, voltar tudo de era só novo. para lembrar aqui, então era os zagueiros era o Jair, o Félix Torres, né? O lateral era o Vitinho e quem que eu não lembro? Vitinho e René. René, exato. René. E o outro meio-campo ali era o Arias, o Felipe Anderson e o Patrick de Paula, não era isso? Isso, Patrick. Patrick. Aguirre. Vou botar aqui o Patrick de Paula. Na hora que eu ia salvar, ele deu um reset aqui. Igor, aí eu entrei no mais calados aqui do Parciais, né? Por enquanto tá o Yuri Alberto em primeiro, o Igor Jesus em segundo, o Estevão em terceiro, aí Bruno Henrique em quarto e o Memphis Depay em quinto, né? Eles mostram os 5 mais escalados aqui. Mas era de se imaginar isso mesmo, viu? Que seria esses atletas que estariam mais escalados. Aqui a gente tinha botado um bom tempo, né? Não, aqui é na zaga. Na zaga a gente tinha botado o Juninho, no meio-campo, bom tempo. E aqui no ataque o Guilherme, não reserva de luxo. Capitão Estevão. Confirmar a escalação. Ver minha escalação. Show! Ficou salvo agora. Rapaziada, quem quiser acompanhar, o nome do time é Desafio Cartoleiro, tá? E aí o time ficou um hackzinho do Ivan ali com o Anthony no gol, o Jair do Botafogo e o Félix Torres do Corinthians na zaga. Nas laterais, René do Fluminense e o Vitinho do Botafogo. O técnico, o comando desse time é o Condé, do Ceará. No meio de campo, o Arias, o Patrick de Paula e o Felipe Anderson, né? Aí já deixando dito ali, caso né, na confirmação da escalação o Felipe Anderson não for jogar, ou nas notícias ali a gente tem a notícia que o Felipe Anderson não joga, o Rolê Estevão entrar nesse lugar. No ataque ali, né, cercando com o Igor Jesus e Arthur do Botafogo, o Estevão de capitão e reserva de luxo o Guilherme. Show de bola. Vamos para cima nessa rodada aí, uns nomezinhos aí diferentes aí para a galera. Igor, muito obrigado aí por ter aceitado o convite aí mais uma vez aí. E vamos para cima, meu velho. Vamos para cima que a temporada só está começando aí e tá boa essa temporada, tá bom. Que isso, precisar, só chamar que a gente está aqui, né? Eu que agradeço o convite, sempre estar ajudando a comunidade, sempre estar ajudando a galera, né? Isso não tem preço, né? Então, a gente fica muito feliz, na verdade, de estar ajudando, né? Então, a galera que está aqui com a gente, com certeza, com todo carinho, né? Que a gente está preparando, com certeza, esse trabalho aqui para você. E foi muito top a live, viu? Muito top, um algo
rápido, objetivo. Isso é sensacional, viu? Só agradecer pelo convite. Tamo junto. Rapaziada, deixa o like aí quem não deixou ainda. Esquece não. Valeu, até a próxima. Valeu!